Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon por nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, o WhatsApp à sua disposição, 974012235, e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição, jornalista Luciane Balbino. Luciane, que bom tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, Zé Copé. Você é jornalista, dramaturga, escritora? Sim. Só? Tenho outros segredos. Você esteve conosco no Gente que Fala quando estava preparando o lançamento do seu livro de Eva a Madalena, tá certo? Isso mesmo, é um romance baseado em histórias reais. Já você conta detalhes pra gente, tá bem? É. Jornalista, produtor cultural Cervantes Sobrinho. Bom tê-lo aqui, Cervantes. Eu agradeço também. Obrigado. O que é o Cineclube Araucária? Você é um dos fundadores. Sou. O Cineclube Araucária foi criado por um grupo de amigos, na verdade, em Campos do Jordão, porque a cidade... Eu resolvi morar em Campos do Jordão. Que maravilha. Trabalho com cinema já há muito tempo. E todo mundo dizia, você escolheu justamente uma cidade que não tem cinema. Né? O cinema desapareceu lá. Existe ainda o prédio, a gente usa o prédio do antigo Cine Glória da cidade, que é um prédio lindíssimo, foi construído no começo da década de 40 e que funcionou como sala de cinema até meados dos anos 80. E ainda bem que não virou outra coisa, ele permaneceu como um espaço cultural, foi encampado pela prefeitura, foi tombado pelo patrimônio histórico e nos foi concedido o uso do cinema para vamos dizer, colocar em prática as atividades que o Cineclube tem feito lá. Também conosco o pianista Eduardo Monteiro. Bom tê-lo aqui, Eduardo. Um prazer meu. Você é curador do projeto Concertos 2016. Isso, da Fundação Maria Luísa Oscar Americana, uma série já tradicional que existe há muitos anos, e a gente faz atualmente um concerto por mês, sempre de música clássica, e com uma grande variedade. A gente teve pianistas, cantores, a gente tem agora então no domingo um duo de percussão, né, que é uma coisa bastante diferente, que a gente nunca teve na Fundação, e é uma série super tradicional, num lugar maravilhoso, um parque deslumbrante, né, que foi criado quando o Dr. Oscar, um pouquinho antes do falecimento do Dr. Oscar, né, ele fez essa fundação que é destinada para a cultura de São Paulo. A gente tem um acervo, né, de pinturas, móveis, pratarias, né, incrível na casa, fora esse espaço de música, né, o parque, né, com uma flora, com uma fauna, tem livros sobre os pássaros que frequentam ali. É um oásis no meio de São Paulo, uma coisa maravilhosa. Pássaros que frequentam é muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Moro ali, porque não tem outro lugar para ir, né? Carlinhos Machado, ator, diretor, que bom tê-lo aqui, Carlinhos. É um prazer estar aqui também, muito obrigado pelo convite. Você está em cartaz com Doce Traição. Isso, estou em cartaz com a comédia Doce Traição, do Carlos Eduardo Novaes. É uma comédia romântica que fala sobre o amor, fala sobre o sexo. Então é uma comédia muito divertida, muito engraçada e tem um final bem diferente. Por que diz aqui que é em tempo real? Tempo real porque se passa assim, o dia que eles mudam para um apartamento, então assim, uma separação, tudo se passa no mesmo dia, não tem o dia seguinte na peça, tudo acontece no mesmo tempo, então assim, é tudo num dia só, numa noite só, eles resolvem tudo que pode se resolver numa relação, é muito bacana. E esse tempo real acontece mesmo? Dá pra... é a mudança, seria a ocupação de um espaço. Exatamente. Então, assim, porque tem histórias de teatro, né? Tem espetáculos que você começa, aí passa um dia, passa às vezes um mês e tal. Não, isso não, é no mesmo dia, é o tempo real mesmo. É como se nós estivéssemos aqui fazendo esse programa e tudo acontecesse aqui nesse exato momento. Então é bem bacana. Você é o ator e diretor, quem mais está no espetáculo? Eu sou o diretor do espetáculo, né? Não estou atuando, não estou atuando, só estou dirigindo. O elenco é a Patrícia Naves e o Rick Carvalho,
que são 2 atores, né? Assim, a Patrícia é da Rede Globo, fez algumas novelas na Globo, e o Rick é da TV Gazeta, que é o Riquinho do programa Mulheres. Então, eles realmente são, eu sou suspeito de falar, mas eles são assim maravilhosos, eles estão dando um show e a plateia sai muito assim, muito feliz com o espetáculo, porque surpreende. Eu não posso contar muita coisa porque surpreende, né? E nós estamos no Teatro União Cultural, na Rua Mário Amaral 209, no Paraíso, aqui em São Paulo. Os dias? Só sábado às 21h30. Então, amanhã? Amanhã, por favor, todos convidados. Quando eu li aqui ator e diretor, não é? Aí você diz, eu não estou atuando. Eu gostaria de entender essa passagem do ator para diretor. Você de repente falou, não atuo mais, vou dirigir. Não, eu atuo Sim. quando sou convidado, e às vezes também eu tenho a necessidade de atuar, porque a gente assim, tudo começou Mas atuando, como diretor, né? não é mais fácil arrumar um papel para mim? É sim, muito mais fácil. Né? Mas eu acho que assim, atuar é muito gostoso, né? Porque você está presente, tem que estar presente todos os dias. O diretor, já assim, ele prepara o filho, ele cria, né, o espetáculo e tal, e nem sempre ele tem a obrigação de estar ali presente. Então, assim, é uma diferença, só que uma responsabilidade muito grande, né? Porque o que eu falo, cada espetáculo é um filho que nasce. E é a sua responsabilidade, porque eu brinco, né? Quando você está como ator e alguém não gosta, você fala que a culpa é do diretor. Agora o diretor não tem para onde jogar culpa, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas eu gosto de fazer as duas coisas, tanto atuar como dirigir, e para mim dá um prazer assim, muito grande. Aliás, eu amo teatro, então acho que isso que é o importante. Eu faço essa pergunta com muita frequência quando vem pessoas como você, ator e diretor, né? Porque eu fico imaginando, agora eu vou dirigir, agora eu vou atuar. Então, acho que essas... Eu acho que é um pouco automático, né? Então, quando você vai dirigir, você nem pensa na parte de que você já atuou, né? Você entra no projeto, você entra na história, né? Então, você quer construir aquela história, você quer tirar do papel, né? E ver ali no palco. Então, é uma magia, né? Na verdade, porque você... uma coisa que está ali no papel e você acaba dando vida aos personagens, você fazer aquela marcação, então você cria e vai sendo realmente muito mágico, é muito bacana, é muito gostoso. E é muito bom quando um diretor é ator também, porque ele consegue enxergar melhor o ator no palco. Sim. O personagem, ele se coloca no lugar, ele é ator, então ele sabe como ensinar, né? Como orientar. Sim. Como dirigir realmente, eu acho que é bem interessante. Ele entende mais, né, assim, as dificuldades, né, mas também às vezes a gente desconta, né, fala assim, vou fazer tudo que fizeram comigo, né. Você tem cara de um diretor muito sensível, assim. Eu sou bem sensível, eu acho que é importante a gente que dirige ter uma relação muito pessoal com os atores, né? Eu acho que você tem que se envolver emocionalmente, não só com o texto, mas também com os atores. Eu acho que tem que ter uma troca aí bonita, e acho que isso é importante, né? Eu acho que essa relação é muito importante para que o projeto saia bonito. Sim, com certeza. Cervantes Sobrinho, o Cineclube Araucária em Campos do Jordão, um jornalista e produtor cultural. Por que focar o cinema francês? Não é só o cinema francês. Esse mês... Sim. Estamos falando desse evento no momento. Mas o cinema francês, ele faz parte de uma série de 10 países cuja filmografia foi trazida para o espaço cultural lá em Campos do Jordão, para que fosse conhecida. Não que as pessoas, por exemplo, no caso do cinema francês, não conheçam. Conhecem até bastante. O cinema francês hoje é o único país que, em termos de cinema, faz frente aos Estados Unidos, é a França. Tanto em termos de qualidade de produções, quantidade de filmes produzidos e de faturamento de bilheteria, né? Então o cinema francês é muito importante em todos os sentidos. A gente começou esse ano com o propósito... Aliás, essa ideia surgiu de um projeto que foi aprovado pelo PROAC, né? Nós estamos cumprindo uma programação que foi aprovada em um projeto do PROAC, nós somos premiados com o PROAC, pelo PROAC, para cumprir essa programação.
E nessa programação a gente tem a cada mês a filmografia de um país. Nós já fizemos, por exemplo, o Irã, nós já fizemos a Polônia, nós já fizemos os países africanos, nós já fizemos Argentina, agora estamos fazendo a filmografia francesa. A ideia de trazer esses países para a cena é porque, na sua grande maioria, eles não têm tanta visibilidade nos circuitos comerciais. Nem no Brasil e nem tanto no mundo todo. São filmografias que são frequentes nos festivais de cinema, por exemplo, nos grandes eventos relacionados ao cinema, nas grandes mostras. A Mostra de São Paulo faz muito bem isso, né? Traz esses filmes que não têm espaço, vamos dizer assim, nos circuitos comerciais, não frequentam as salas de cinema, não dão oportunidade ao grande público cinéfilo que vai às salas de cinema para ver essas produções, para conhecer esses diretores, esses roteiros, enfim, o resultado desse trabalho de produção cinematográfica. E um pouco a gente está seguindo esse caminho. Ao lado disso, a gente segue a nossa programação normal. Então nós temos todo mês uma mostra que apresenta a filmografia de um determinado país e uma mostra que apresenta um tema. Esse mês o nosso tema é o documentário brasileiro, que é muito rico também, né? Tem uma produção fantástica e que desde os anos 60 vem, quando o documentário brasileiro conheceu uma vocação importantíssima, que é a do tema social, né? Desde Glauber Rocha, os Sganzerla, todo esse pessoal do cinema novo, né? Que foi trazendo essa experiência de criar filmes documentários sobre os temas sociais, sobre os problemas que afligiam os brasileiros de um modo geral, em determinadas situações, em determinadas regiões do país, em determinadas condições de vida, né? Dentro desse em Campos do Jordão ou aqui em São Paulo? Acho que não é fácil em lugar nenhum. Ótimo. É bem complicado do ponto de vista da produção toda, né, que está envolvida aí. Mas São Paulo oferece mais oportunidades, eu acho, né? Você tem inúmeros centros Campos culturais. Jordão tem uma imagem assim de que reúne, faz um evento lá, você consegue reunir as pessoas, porque a população no final de semana em Campos do Jordão é elevadíssima, né? Mas não dá para fazer essa avaliação por esse caminho, não. A gente tem um público que é, vamos dizer, fiel, né? Acabamos formando um grupo de amigos relativamente bom, relativamente grande, tanto do ponto de vista do número de pessoas, quanto da qualidade dessas pessoas de pensar, de congregar com a gente nessa ideia de que cinema não é só um entretenimento, né? Cinema é sobretudo uma ferramenta de cidadania, de educação, de formação, de personalidade, de crescimento interior. Então isso tudo é uma coisa que a gente traz. A gente nunca está preocupado, eu como faço parte muito ativamente da curadoria de toda a programação, de todas essas mostras, e não são só as mostras, depois a gente vai ter a oportunidade de falar das outras coisas que a gente tem feito também através do Cineclube, pela cidade, para a cidade, para as pessoas, né? Eu tenho assim uma preocupação muito grande em não trazer esses blockbusters que estão nos cinemas, na sala de cinema de shopping. Às vezes a gente é um pouco criticado, mas deviam trazer filmes mais populares, filmes mais acessíveis. Mas aí as pessoas têm a oportunidade, mesmo não tendo na cidade, tem ali Pindamonhangaba, que está perto, tem sala de cinema, tem shopping com sala de cinema, tem Taubaté, São José dos Campos, Tremembé, que oferece isso. A gente pega um filão, a gente tem público que vem, por exemplo, de Santo Antônio do Pinhal, de São Bento do Sapucaí, de Tremembé, de Pindamonhangaba, de São José dos Campos. Dessas cidades que você citou também, que tem espaços de projeção normais. Normais eu diria assim, que são salas
esse Circuito comercial. padrão comercial de sala de shopping center que oferece um tipo de cinema para um determinado público que às vezes nem vai lá para ver o filme, né? Já me aconteceu de estar numa sala de cinema e ter jovens que não estavam muito preocupados em assistir o filme e que passavam pizza na frente, assim. Tinham comprado uma pizza. Falei, bom, eles podiam ir a outro lugar para comer a pizza, né? Então, isso a gente não tem interesse em criar, não. Deixa eu aproveitar a pergunta para o Carlinhos. O inverso, sair com o Teatro de São Paulo. É muito bom. Mas não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que assim, algumas cidades ela tem essa carência, né, de você levar a cultura, de receber bons espetáculos. Então, quando a gente viaja, a gente tem uma grande receptividade das cidades. Então, a gente tem teatros lotados, a gente tem um apoio dos meios de comunicação da cidade local. Então é muito bom, eu gosto muito de viajar, tanto é que agora em outubro a gente pretende viajar com o Doce Traição e fazer várias cidades. Tem alguma já pré-agendada? Nós temos marcado São José dos Campos, temos marcado Belo Horizonte. Em Belo Horizonte já é novembro, dia 1º de novembro. Como é essa transferência de atores, cenário? O cenário é muito... Então, eu sempre me preocupo muito com o cenário, né? Eu sempre procuro fazer um teatro um cenário de bolso, que eu falo. Ótimo. Que a gente pode colocar numa van, num carro e sair, porque essa coisa de você fazer cenários complicados, aí você vai complicando a logística de você viajar, vai ficando muito caro, e aí não compensa às vezes. Então eu sempre me preocupo muito com o cenário. E então a gente sempre consegue os apoios, né? Então quando a gente viaja, a gente vai muito bem estruturado, porque o local já te dá hotel, já te dá os restaurantes, então você vai com uma infraestrutura totalmente montada. Esse grupo deu quantas pessoas? Nós temos assim, entre equipe e elenco, nós temos 6 pessoas, é muito pequeno, né? Porque um elenco são 2 pessoas. Mas deslocar 6 pessoas... Mas a gente consegue, sim, porque assim, 3 apartamentos resolvem tudo dentro de um hotel, né? Então, não é aquela produção grande que você tem que viajar, que são 20, 10 apartamentos e tal. Isso encarece muito o espetáculo. Eduardo Monteiro, fazer uma pergunta para você que pode parecer fora de propósito, mas eu adoro isso. Como é ser pianista no Brasil? Olha, é difícil responder essa pergunta, né? Eu diria que tem naturalmente prós e contras, né? A gente sempre fala, né, que o Brasil não valoriza, assim. Não deixa de ser uma certa verdade se a gente pensa que a gente tem uma população enorme, né, e que tem de fato acesso, quem realmente vai, quem realmente tem esse hábito, né, cultiva, né, é realmente uma parcela pequena ainda da população. Então faz parte aí da nossa obrigação, da nossa função, de fato, né, levar esse tipo de arte, esse tipo de cultura para mais gente, né? Mas, por outro lado, também, você tem muita coisa a ser feita, justamente porque não é tão desenvolvido, o meio não é tão desenvolvido como a Europa, como os Estados Unidos, tem muita coisa para ser feita, né? Então, na verdade, tem muitas oportunidades, né? Então, acho que tem um pouco das duas coisas, né? Então, naturalmente, ter oportunidade sem ter a infraestrutura é difícil, né? Mas é estimulante, sem dúvida nenhuma. Eu aprendi a fazer essa pergunta porque aqui na Rádio Trianon nós tínhamos o Sabá. Uhum. Sabá é um músico maravilhoso, fantástico, integrou durante muito tempo o Jongo Trio, e ele tocava contrabaixo. E um dia ele desceu e, com aquela mala enorme aí em frente a Trianon, aqui em frente ao Objetivo, perguntaram para ele o que era, ele desceu, ele tirou o contrabaixo e ficou dando um concerto ali, mas... mas ele tem uma vantagem sobre a gente, porque ele pode fazer isso, a gente já não pode, mas porque não dá para descer com o piano. O contrabaixo não permite harmonia, aquelas coisas todas, mas ele fez para explicar como era o instrumento, né? Então, transportei para você, porque eu sempre achei interessante, né? A pessoa é pianista, mas aí é pianista como? Vai numa reunião, vai em algum lugar, aí você fala, sou pianista, né? Então, não é o caso do Carlinhos, que as pessoas pedem para ir, chora aqui. Né? Quando você fala que é ator, não é assim? Dá para você chorar para eu ver como é que você chora? Exatamente, né? Dá uma gargalhada. Então também, como ele é pianista, deve ser comum também quando ele se apresenta como pianista e a pessoa diz a ele, e você toca onde? Exatamente.
Onde tem piano. A pergunta comum é você músico. E você faz o quê? Exatamente. Isso com o ator também, né? Você é ator, mas você trabalha com o quê, né? Exatamente. O que você faz, né? Essa é a mais comum que existe Exatamente. em todos os... Né? Você já tocou no hall de hospital, por exemplo? Olha, até já. Já, tá vendo? É uma coisa muito comum hoje em dia, né? Os hospitais têm uma política, né? Do quanto isso é importante na valorização do ambiente hospitalar, né? Então, eu sou professor da USP também, né? Sou professor de piano na USP. A gente tem o hospital universitário e a gente emprestou um dos pianos do nosso departamento de música para o hospital universitário, né? E aí E você foi lá? Já fui lá também. E aí, mas assim, pacientes, familiares, às vezes os grupos do próprio departamento de música vão lá. E é muito interessante. Você vê o piano está lá à disposição, as pessoas vão, tocam. Isso é uma política muito atual nos hospitais. Isso você nem vai muda embora, o ambiente, né? Senta ali no sofazinho e fica escutando. É verdade. O que é Concertos 2016? Então, essa série da Fundação Oscar Americano, como eu disse, a fundação foi criada aí no Dr. Oscar, logo após o falecimento da sua esposa. Ambos faleceram muito jovens, né? E aí ela faleceu e ele resolveu criar essa fundação, né, que era o local de residência deles, e com todo o mobiliário, com todo o acervo de arte que eles tinham na residência, né, para a cidade de São Paulo. E ele veio a falecer logo em seguida, né, acho que menos de um ano depois do gesto dele. E a fundação está aí, existe há muitos anos, tem uma programação tradicional, né, de música, acho que já são quase 20 anos que essa série existe. E a gente traz, né, concertos assim, de altíssimo nível e num ambiente maravilhoso, né? Os concertos são sempre domingo de manhã, domingo 11h30. Então, é um momento assim, de lazer único, né? A gente diria assim que 90% dos nossos concertos tem um dia ensolarado, né? Tem que ter. Então é muito agradável. Tem que ter o dia ensolarado. Não, porque o Brasil é assim, né? Então, assim, é um passeio realmente completo, porque você chega lá, tem uma casa de chá, que é super agradável, tem a exposição, né? Como eu falei, de pintura, tem mobiliário, tem prataria. Se tem, perde naquela tem casa tapeçaria, é maravilhoso, né? Aquele ambiente é maravilhoso. É único, né? Então, sim, eu acho que é um programa realmente muito especial. O dessa semana é o Duo Contexto? Essa semana é o Duo Contexto, né? É um duo são percussionistas, são dois percussionistas. O Ricardo Bolonha é professor do Departamento de Música da USP, é percussionista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da USESP, também atua muito como regente. E o Eduardo Leandro, ele é professor da Universidade de Nova York. Ele tem um grupo importante de música contemporânea nos Estados Unidos. E os dois se conhecem há mais de 20 anos, são amigos há mais de 20 anos e têm esse duo há muito tempo, já há muito tempo. Em um determinado momento moraram na Suíça, foram residentes numa associação cultural em Genebra, ganharam vários prêmios e desde então eles sempre se apresentam, né? E a gente tem uma característica desse concerto do próximo domingo agora, que é basicamente música contemporânea, né? Com várias, né, vertentes aí, com várias tendências diferentes, como a música contemporânea é mesmo, né? Mas assim, sobretudo assim, uma música muito interessante, né? Que é aquela música contemporânea que realmente cativa, né? Porque se a gente pensar também nesse gênero de música para percussão, de fato você não vai ter muita coisa, sim, né? Tudo contemporâneo, né? Sim. Então, o repertório é muito interessante. Se piano já é difícil, percussão, então fazer exatamente. Um concerto de é uma coisa assim, porque o instrumental que eles trazem é enorme, né? A quantidade de instrumentos de teclado, né? Marimba, xilofone e etc. Mais todos os tipos de tambores, todos os tipos de... Enfim, só a montagem do palco já é um espetáculo à parte. Você vê aquele instrumental riquíssimo e que eles usam assim, de uma maneira muito criativa, né? Então, é um concerto assim, que foge um pouco ao que a gente normalmente faz. A gente tem uma série na Fundação bastante tradicional. Violino e piano, canto e piano, música de câmara, quartetos e tal. E essa é um programa bastante diferente, mas muito interessante, né? Então fiz questão de programar para esse ano, acho que vai ser bem bacana. Esse final de semana? Esse domingo às 11h30. Lá na Fundação Oscar Americano, fica ali no Morumbi, quase em frente ao Palácio do Governo. Ok.
Já a gente fala com a Luciane também, tá? Tá demorando, né? Só tem homem aqui. Poxa vida. Aqui nem sempre Você vê? Machismo isso. As mulheres aqui não são as primeiras. Não. O Projeto Ampliar comemora seus 26 anos celebrando resultados alcançados e promovendo a confraternização entre apoiadores. Para angariar novos recursos, a ONG realizará, como todos os anos, um jantar beneficente com o tema Uma Noite no Líbano, apresentando a rica gastronomia, música, dança e cultura do país, entre diversas atrações. Será no dia 22, às 8 horas da noite, Buffet França, Avenida Angélica, 750. Você pode se informar melhor pelo telefone 5591-1281, é São Paulo, 5591-1281, e-mail ampliar@ampliar.org.br. Nós vamos a um intervalo, retornaremos em instante com Gente que Fala. Servidores públicos realizam jornada de luta no mês de setembro em Brasília. Dias 12, 13 e 14 de setembro serão marcados por uma grande mobilização de servidores públicos em Brasília contra o ajuste fiscal, as privatizações e a precarização do serviço público e em defesa dos salários, direitos e empregos. A data da jornada de luta na capital federal foi definida em reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. Além dos serviços federais, a atividade contará com a participação de servidores estaduais, municipais, movimentos populares, sociais e estudantil e centrais sindicais. 3 dias de atividades durante a jornada de luta. Dia 12, início um acampamento na esplanada dos ministérios. Dia 13, a manifestação com marcha unificada dos trabalhadores. E o último dia 14, reunião ampliada no Fonocef, para uma avaliação da jornada e perspectivas para a construção de greve geral do funcionalismo público, tendo como indicativa a segunda quinzena do mês de setembro. Informação que nós trazemos através da nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo, registrando aqui jornada de luta no mês de setembro em Brasília. Luciane, eu dizia no início do nosso Gente que Fala que você esteve conosco aqui no lançamento, você estava preparando o lançamento de Eva a Madalena. Isso. E foi um sucesso agora na Bienal. Foi um sucesso. Eu lancei dia 27, agora na Bienal do Livro, e a editora até pediu para eu voltar outros dias, porque as pessoas estavam procurando o livro e queriam conversar comigo, né? Mas o livro é sobre um tema novo, muita gente não desconhece a história do livro, né? Eu, como jornalista investigativa, fui repórter do Goulart de Andrade muito tempo, e até na Gazeta, né, e na Band, e eu aprendi com ele, assim, ele foi meu grande mestre. E esse jornalismo verdadeiro, sem máscara, né, onde você olha para o ser humano de verdade e tudo. E eu ouvia muitas mulheres reclamarem dos homens. Os homens só querem saber de sexo, ninguém quer me conhecer por dentro, ninguém quer saber o que eu penso, o que eu sinto. E aí eu falei, eu tenho vontade de cobrar. As mulheres, era uma coisa recorrente. Ouvi isso de amigas, de pessoas que eu conheci, outras pessoas desconhecidas também. Aí eu falei, será que existe? Né? A gente está aqui falando até de cinema, lembra La Belle de Jour, né? De Boal, que é um filme que remete muito ao meu livro também, né? Porque aí eu entrei numa sala de bate-papo de um provedor famoso, grande, e comecei a pesquisar na parte de sexualidade e descobri uma sala onde mulheres cobram por ajuda financeira. Elas não se consideram prostitutas, garotas de programa, não. Elas têm profissões normais. Algumas conversei com uma dentista, com uma advogada que faz isso toda semana por prazer. Ela sente prazer em fazer isso. É um fetiche. Ela brinca com isso, com a sexualidade dela. E ela tem vontade, vai e faz. E tem um outro lado das mulheres que eu achava que era a maioria mesmo, né? Que é a vingança. A mulher, ela é mais vingativa do que o homem. Eu acho que o homem é mais violento. O homem, ele vai, mata, dá uns tabefes. Mas a mulher, ela já se vinga. Que é uma besteira, né, a vingança. A vingança só machuca a nós mesmos. Mas
algumas me falaram, meu marido me trai, meu namorado me trai, eu sei que ele tem outro, ele viaja muito, me deixa aqui sozinha, não me procura há anos, hein? Eu ouvia elas me conversarem comigo, me dizerem. E aí elas procuram, aí elas acham que cobrando é uma forma de não criar vínculo emocional também. Cobrando é dinheiro. É dinheiro, Receber. E receber, E não é caro, não. É até nessa sala. Nessa sala, o mais engraçado que para eu conseguir conversar com as pessoas, eu não sou do ramo, né? E aí eu entrei já toda animada, falei, eu vou ver se eu consigo tirar as histórias mais interessantes. Aí eu cheguei, aí o cara, quanto você cobra? E eu, 3.000. Nossa, como você é cara. Aí botou um kkkk, né? Aí eu falei, por quê? É caro? Nossa, não é caro. Ele falou, não, aqui no máximo é 400, você tem que procurar outro lugar e não sei o quê. Tem mulher até que por 50 tá saindo. E aí eu fiquei chocada com a falta de respeito com as mulheres também. A mulher é como se fosse um produto no supermercado, né, numa prateleira do supermercado, onde ela está ali e eles escolhem, elas precisam se mostrar. Então, na webcam, mostrar fotos, senão eles não compram, né? Sim. Vamos assim dizer. Se não gostarem, não compram e tal. E os homens não aparecem, muito raro. Como eles estão comprando, ele fala, eu estou pagando, então não interessa se eu sou feio, se eu sou bonito, né? E aí eu entrava muitas vezes como homem, para poder conversar com essas mulheres. É só você colocar o cifrãozinho ali e uma palavra assim, mas uma palavra assim, vem, elas se abrem e a mulher gosta de conversar, né? Então é muito interessante isso. Então, elas se abriam, teve uma que chorou muito, disse que o pai, quando ela colocava um decote na adolescência, uma mini saia, o pai a humilhava, falava que ela não prestava, palavras assim, que a ofendiam muito. E ela cresceu com essa angústia. Será que eu sou, né, uma prostituta? Será que dentro de mim existe? E ela resolveu fazer isso para realmente... Porque ela tinha essa dor, né? E ela fez, e ela parou. Depois ela voltou, porque ela fala, eu não mereço amor. Eu acho que eu não mereço carinho, amor, eu mereço ser amada. Eu mereço isso. Eu acho que os homens só vão me amar me pagando. Entendeu? Então tem várias, está tudo no livro. Madalena. Aí eu criei a personagem, a dentista foi a que mais me chamou a atenção. Ela gosta muito, ela disse que adora o inesperado, o desconhecido. Então ela adora se arrumar, passar perfume, creme, uma lingerie sexy, sai. E ela não sabe como é o cara que ela vai encontrar, o homem que ela vai encontrar. Ela vai, encontra, e esse desejo, o desejo dela está nisso, no desconhecido, no novo, né, na pessoa que ela não tem ideia de quem é. E existem muitos fetiches, né, fantasias. No meu livro tem todos os fetiches que existem. Eu fiz uma grande pesquisa, conversei com pessoas que entendem, né, dessa área de fetiche, psicólogos e tudo. Também tem um lado histórico de uma cortesã antes da Inquisição, a Verônica Franco. Estou ouvindo você com muita atenção. É um assunto que interessa muito, né? E aí a Helena, a personagem central, ela vive todas essas histórias reais, que inclusive eu marquei alguns encontros, e quando eu chegava, eu falava, oi, você é fulana? Nossa, mas você é mulher, eu não gosto. Eu falei, nem eu só queria te conhecer. E quando você se identificava como jornalista, como escritora? Então, algumas pessoas foram agressivas, né? Falaram, sai daqui, você quer apanhar? Eu falei, não quero apanhar, não. Eu não vim aqui te julgar e nem dizer se está certo ou está errado. Você tinha que reembolsar o tempo? Porque... Não, teve uma moça que falou, você devia me pagar, que eu saí de casa. Então, é isso que eu estou perguntando. Saiu de casa e volta assim, ó. Não, eu falei, calma, você quer conversar e tal? E acabava conseguindo, porque o interessante do jornalista é você chegar nas pessoas sem julgamento e você olhar nos olhos dessas pessoas e querer saber quem são elas, entendeu? Que eu acho que é muito trabalho do ator também, né? Dessa coisa de querer saber quem é o outro
para viver aquilo. Então, a gente não pode julgar, existem muitos rótulos na sociedade, a pessoa é isso, é aquilo, né? E as pessoas, cada um é cada um, as pessoas precisam viver o que tem vontade de viver. Então, em nenhum momento eu julguei essas pessoas, pelo contrário, eu procurei compreendê-las e dar o meu abraço, sabe? Conversar, fazê-las enxergar se aquilo era bom realmente ou era ruim para elas. E olha que eu consegui muita coisa boa, assim, foi muito bom. O teu retorno na Bienal para... Foi, nossa, de uns casais, é muito engraçado, os homens, muitos casais compraram o livro. E aí teve alguns rapazes vieram assim, mas eu tenho medo de levar esse livro para casa. Eu falei, por quê? Ninguém perguntou porque vai pra que você a minha o endereço mulher do site? Perguntaram, né? Mas eu não gosto muito de falar, né? É muito. Mas teve um rapaz que falou, e se minha mulher começar a fazer isso? Eu falei, não tem resposta. Não tem resposta. Não, até tem, mas eu não vou falar. Mas é isso, muito, o ser humano é muito complexo, isso que é fascinante, né? Então tem uma moça que eu sei que ela ia para Santos, ela se arrumava, ia nua, com um casaco por cima, e ela procurava estivador, né? Estivador. Isso. Ela chamava qualquer um e tinha relações com ele no carro e voltava para São Paulo, linda, maravilhosa, e uma pessoa rica, de uma família muito rica e tal. Então existe de tudo, né, no mundo. Eduardo, Milton do Morumbi, lugares tão especiais como a Sala São Paulo, o Teatro Municipal, a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano ajudam a atrair o público para a música clássica? Sem dúvida nenhuma, né? A gente, de fato, depende de uma estrutura, né? Você tem que ter, né, uma sala, tem que ter uma acústica e tal. É claro que a gente pode fazer concertos ao ar livre, isso aí é interessante também, mas isso da mesma forma envolve toda uma produção, toda uma estrutura que não é simples de se organizar, né? Mas, de fato, uma sala bonita e tal, isso aí atrai bastante. Pergunta do Milton do Morumbi, e o Marcos de Pinheiros pergunta para o Carlinhos. Sua posição sobre boa parte da classe artística fazer campanha anti-Temer? Acho que isso não faz parte da classe artística. Acho que isso é muito pessoal de cada artista de defender uma bandeira. Nós não defendemos ideologia, não temos nada a ver com isso. Então, da minha parte, eu não vou nem me posicionar porque não é real. Acho que cada artista tem o seu candidato e faça o que quiser. Não existe uma bandeira da classe artística. Cervantes, Gabriela da Vila Madalena, o que é mais prejudicial aos cinemas de rua? As grandes corporações, igrejas, violência? Também não entendi. Se você não entendeu, eu também não entendi a pergunta da Gabriela. Não, o cinema de rua, ele é sempre bem-vindo. O cinema é sempre bem-vindo. Seja lá onde for que ele seja, onde quer que ele seja mostrado, né? Existe tanta gente fazendo cinema, existe tanta gente criando, botando, registrando, né, histórias incríveis, seja através da ficção, seja através de documentários, seja através de animações, enfim. E isso precisa ser mostrado. Então, quer dizer, eu entendo o cinema de rua como uma iniciativa do poder público nas cidades, né? As prefeituras, as secretarias de cultura deveriam criar um espaço para que fossem apresentados esses filmes, essas produções. E, mais importante do que isso, eu vou aproveitar a pergunta da Gabriela e contar uma outra faceta que a gente está desenvolvendo desde o ano passado lá em Campos do Jordão, no Cine Clube Araucária, e que as pessoas cobram da gente que seja feito ao ar livre. Isso lá em Campos, fazer alguma coisa ao ar livre à noite. O cinema você precisa mostrar à noite, porque durante o dia você tem a luz do dia, que é muito intensa e prejudica a projeção. E à noite, ao ar livre, a gente até tem feito algumas coisas em alguns locais, como em comunidades, no conjunto da CDHU, a gente fez uma sessão, a gente participa da Semana de Sustentabilidade do Senac, o mês passado a gente participou com uma sessão ao ar livre, mas é muito frio, né? Então você precisa ter uma estrutura muito frio com um sereno muito intenso. Então equipamentos que frio, ficam expostos. Clima, né? O clima não permite uma exibição em local aberto.
Exatamente, mas o que eu queria colocar é que a forma como o poder público pode incentivar a criatividade, o desenvolvimento da produção do cinema no país inteiro, em todas as cidades, é aquilo que a gente modestamente está fazendo desde o ano passado lá em Campos. A gente criou oficinas de cinema, e essas oficinas a gente convida profissionais interessantes. Esse ano, por exemplo, Jefferson Day e a Cris Arenas, que são ela roteirista, ele um diretor de cinema consagradíssimo, premiadíssimo no Brasil e no exterior, que estão coordenando essas oficinas de cinema para a gente lá em Campos. Espontaneamente, eles foram como jurados no ano passado da nossa mostra do cinema, das produções dos nossos alunos, né, da oficina de cinema, e se encantaram com o que eles viram e insistiram que eles queriam ir lá dar continuidade a esse trabalho esse ano. E estão lá com a gente esse ano. E então os alunos desenvolvem as próprias ideias, criam as histórias com o equipamento que eles dispõem, ou que agora a gente comprou uma câmera, a gente recebeu doação de equipamentos de infraestrutura mesmo para filmagens, né, de iluminação, de tripés, enfim. E a gente está utilizando isso para fazer. Esse ano a gente vai ter várias produções de curta-metragem, e a gente vai, em dezembro, realizar a segunda edição do nosso festival. Objetivo alcançado. Exatamente, parabéns. Nosso festival Curta Campos do Jordão. Luciane, Fátima da Lapa, o sucesso de livros como 50 Tons de Cinza pode ser considerado um fenômeno do mundo moderno ou poderia ocorrer em outras épocas? Eu acho que é um fenômeno, porque inclusive eu comecei a escrever esse livro antes do lançamento dos 50 Tons e dei uma parada. Quanto tempo você demorou para escrever? Então é que eu parei tem uns 2 anos escrevendo. Sim. E aí comecei a escrever e parei. Falei, no Brasil, livro erótico, na linha do erótico. Aí, quando veio 50 Tons, eu fiquei super feliz. Porque abriu um leque muito maior, né? Muito grande. Facilitou. Facilitou, óbvio. Facilitou abriu. A tua produtividade. E as pessoas perderam a vergonha de ler em 50 Tons de Cinza. Um outro dia eu vi uma moça. Aí eu estava no avião com 50 Tons, fiquei com vergonha de ler. Quando eu olhei do lado, tinham 2 pessoas lendo. E aí eu abri meu livro e li, entendeu? Então, não tem que ter vergonha de ler, a gente tem que ler muito, e ler qualquer coisa, ler até bula de remédio, ler pornografia, ler o que você quiser, é importante ler. Como cinema, como teatro, é importante, a música, tudo que é cultura só agrega. Eu voltei a escrever vendo um filme. Né? Quantos títulos você tem? Então, eu tenho 2 infantis, peças. O Sonho de Carolina e O Sonho de Cadu. Tenho vários contos publicados em coletâneas, há 2 anos eu publico contos. Tenho 6 peças escritas, montei uma, estou já fazendo a produção de um outro espetáculo agora para montar. E esse é o meu primeiro romance, mas já estou escrevendo outro já. Que maravilha. Eduardo Monteiro, pianista, o que você trouxe para a gente poder aproveitar aqui? Eu trouxe um trecho, não sei o que eles vão escolher agora, um trecho do Contexto, que vai se apresentar no domingo, né? Certo. Que percussão, e tem também uma obra de Villa-Lobos comigo tocando ao piano. O do Contexto? É uma peça do Hermeto Pascoal, é um arranjo de uma peça do Hermeto Pascoal. Para a gente ouvir um trecho, ele foi buscar café agora, nesse momento ali. Essas coisas acontecem. Ao vivo é assim. Mas ele volta, antes da gente ir embora, ele volta. E Cléo, tudo bem, Cléo? Problema no metrô, Cléo? Do Contexto, cadê? Tá aí, próximo. Esse sou eu. Esse é o Eduardo Monteiro, pianista. Esse sou eu tocando Wagner, uma transcrição de Liszt, A Morte de Isolda. Esse é o final da ópera Tristão e Isolda, né? É a quarta, é isso? A quarta faixa, alguma coisa assim que ele está perguntando. O do Contexto acho que é a última. Mas pode deixar o Eduardo tocando um pouquinho aí, por favor. Nossa, que lindo, né? Música maravilhosa. Eu escrevo muito escutando música clássica, ópera,
me inspira muito. Eu adoro música. Eu não vivo sem música. Eu durmo escutando música. Aí acordo, às vezes, acabou o CD assim, eu levanto e coloco de novo. Você tem gravações, nós estamos ouvindo aí, você tem gravações? Tem um CD gravado em Londres, tem um CD aqui gravado, lançado pela revista Concerto, tem um DVD do Sesc, tem algumas coisinhas. Algumas coisinhas. Muito bom. Cadê o do Contexto? Achou? Trechinho do espetáculo. Isso sou eu também. Isso é Vila Lobos. Deixa o Vila Lobos aí. Eduardo Monteiro. Isso é chamada Festa no Sertão, uma peça de Vila Lobos. Isso é uma gravação que eu fiz na Espanha. Agora eu não posso deixar de aproveitar quando você diz eu fiz na Espanha. Se fizer aqui no Brasil, ninguém toma conhecimento. Acho que aquele negócio depende muito, né? Eu acho que se você tiver um produto de qualidade, acessível, um lugar bacana e tal, você vê os espetáculos estão sempre cheios, né? Então a questão é assim, é você produzir bem... Não estou dizendo o espetáculo, estou dizendo o CD, no caso nós estamos ouvindo. Você fez na Espanha uma gravação. Se gravar aqui, a repercussão que você imagina, qual será? Eu acrescento, o maestro João, agora é maestro, mas pianista João Carlos Martins, gravava nos Estados Unidos. Então ele fazia uma gravação, já saía com 200 mil discos vendidos. Aqui no Brasil isso é festejado, poucos artistas populares conseguem né, essa vendagem. É por isso que eu digo, aqui ninguém sabe nem que o João Carlos Martins tem disco gravado. Na verdade, assim, acho que essa coisa da gravação está mudando muito, né? A tecnologia, né? Internet, YouTube, mudou completamente a relação do artista com a sua gravação, né? Isso aí tá... E ninguém sabe exatamente para que direção isso vai, né? Porque hoje em dia, assim, já está mais ou menos anunciada a morte do CD, né? Porque agora é tudo download, quer dizer, está mudando muito, né, esse panorama. Os carros primeiro saíam sem o FM, depois passaram a sair sem as ondas curtas, né? Do tempo de vocês aqui. Agora já não tem mais com CD, a toca-fita já foi embora. Exatamente. É isso do contexto aí, ó. Sancopé, uma vez eu fiz uma matéria sobre um festival que eu estava tendo em São Paulo de música. Teve música clássica, um concerto. Adivinha qual que mais lotou de público? O de música clássica. Porque as pessoas gostam, mas não tem muito acesso, acham que não é para elas, se sentem inferior, né? E a música clássica, ela mexe realmente com a alma, com o coração da gente, né? Muito bom. E aí as pessoas descobrem isso. Isso é fantástico. Na Europa Isso eu dou contexto. Viena cheira a música, né? Nossa, ali você anda em qualquer lugar, é violino. Carlinhos, repete pra gente Doce Traição. Doce Traição, comédia romântica de Carlos Eduardo Novaes, todos os sábados às 21h30 no Teatro União Cultural, com Patrícia Naves e Henrique Carvalho. Amanhã, portanto, teremos Amanhã temos espetáculo, estão todos convidados. Será uma honra. Grato por ter vindo ao nosso Gente Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Cervantes Sobrinho, o Cineclube Araucária, em Campos do Jordão, está programado com o que para esses dias? Agora, do dia 15 ao dia 18 é a mostra do cinema francês, o panorama do cinema francês. Depois do dia 22 ao dia 25 é o documentário brasileiro. Tinha até um comentário do Jaime aqui sobre o cinema francês, nem deu tempo de registrar, mas complementa, por favor. Sobre o Cineclube Araucária, que você ia complementar. Então, e as nossas sessões acontecem no Espaço Cultural Doutor Além, que é o antigo Cine Glória de Campos do Jordão, que fica na avenida ali, né, Januário Miraglia, 1582. Todas as sessões são gratuitas, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é convidado. Basta chegar e assistir. Sempre a gente conversa um pouquinho antes sobre o tema do filme, sobre o tema da mostra, sobre, enfim, o que está em evidência naquele momento. E depois a gente consegue também conversar com as pessoas sobre o que eles viram, como é que eles reagiram, no que aquilo contribuiu para mudar alguma coisa na vida deles. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Agradeço. Eduardo Monteiro, repete pra gente o projeto que vocês
executam neste final de semana? Então, na série Concertos 2016, o do Contexto, formado por Ricardo Bolonha e Eduardo Leandro, percussionistas, às 11h30 na Fundação Oscar Americana, ali na Avenida Morumbi, 4077, praticamente em frente ao Palácio do Governo, às 11h30, no domingo. Grato por ter Dia vindo 11 de ao nosso setembro. Gente que Fala. Obrigado. Luciane, onde eu encontro o teu livro de Eva Madalena Luciane Balbino? Pensei que ia ser a última. Lógico, as mulheres são sempre para encerrar. Penúltima? Uau! Por que penúltima? Você já falou? Ah, ele já falou! É que eu já estava acostumada, então fui a última mesmo, eu não acredito nisso. Tá vendo? Esse programa é machista, hein? O destaque maior. Ah, que lindo, tá Na memória do vendo? São ouvinte. galanteadores. Ó. Então, já está indo para as livrarias, Livraria Cultura. As pessoas já podem comprar. Tem algum site que a gente possa... Tem o da editora também, a www.rgeditores, R de rato, G de gato, editores.com.br, e também eu estou colocando na Amazon. Não Pra fica tanto vender na tempo Amazon. sem vir aqui conversar com a gente, tá bom? Não, se em ainda breve. que fique por último pra gente. Os últimos serão os primeiros. Da parte. Grato por ter vindo ao nosso Tem Gente problema, que Fala. adorei. Ô, Cléo, deixa o maestro pianista Eduardo Monteiro encerrando o nosso Gente que Fala. Retornaremos segunda-feira, meio-dia.